Alô? Oi. Boa tarde, pessoal. Hoje eu estou aqui para compartilhar um pouco sobre liderança técnica. E isso é um termo relativamente novo na nossa área. Eu tô há um ano trabalhando como líder técnica, então, para mim também é uma coisa nova. Queria compartilhar um pouco das experiências com vocês. Bom, meu nome é Kátia. Eu sou de Mogi das Cruzes, no interior de São Paulo. Mas atualmente eu moro na República Tcheca. Eu moro e trabalho lá. Eu sou líder técnica na Kiwi.com, numa equipe interna. Eu também sou uma das organizadoras da PyCon Balkan, que acontece, teoricamente, vai acontecer em cada país dos Balcãs. A gente teve na Sérvia esse ano e ano passado. E eu também organizei os 2 Django Girls que tiveram lá em Belgrado, na Sérvia, ano passado e esse ano. Bom, eu queria saber quem que aqui é líder técnico ou líder técnica? Bastante gente. E quem aqui tem interesse de seguir essa carreira de gerência? Menos. Então tá bom. Primeiramente, vou apresentar minha equipe. Eu pedi permissão para eles para poder postar essa foto, porque o cara de preto da minha equipe, ele não sai em foto, ele não gosta. Enfim, esse é o meu time, Balkan, a gente chama, é o produto que a gente tem. Essa é só a equipe de back-end. E esse cara de branco, ele saiu recentemente. Então, nossa equipe hoje tem 3 mulheres e 2 homens. A gente está distribuído em 3 países. Na República Tcheca, é aqui que eu moro. A gente tem uma pessoa remota em Bratislava e a gente tem 2 pessoas em Belgrado. Bom, para começar, vou voltar lá na minha época de faculdade. Quando eu pensava em ser desenvolvedora, eu tinha uma expectativa que eu ia para o meu trabalho, eu ia chegar na minha mesa, no meu escritório, ia ter meu computador ali e não ia falar com ninguém. Era essa a minha expectativa. Eu sou uma pessoa muito introvertida, então, para mim, isso era o ideal. Eu achava que eu não ia interagir com ninguém. Bom, mas é claro que isso não é a realidade, especialmente quando a gente começa a trabalhar. E a gente precisa ter um mínimo de interação com a nossa equipe, com outras equipes, com clientes, se você é freelancer, ou até mesmo dentro da empresa, com os nossos gerentes. E se você ainda não teve, com certeza você vai ter que ter algum tipo de interação com outras pessoas. Bom, a empresa onde eu trabalho, a Kiwi, é uma empresa de produto. E então a gente trabalha com produtos, desenvolve produtos e features. Recentemente a gente teve uma mudança, mês passado, e a maioria das equipes agora estão estruturadas dessa forma. Então a gente não tem gerente de projeto, a gente só tem gerente de produto. Depois, eu estou aqui como líder técnica e eu faço essa ponte com o gerente de produto. É claro que a gente tem sprints, então o gerente de produto acaba conversando com todo mundo, mas essa ponte aqui é a primeira que ele faz quando ele precisa de alguma coisa. E aí eu tenho o meu time, o time de desenvolvedores.
E isso acontece para cada área. Então, por exemplo, a minha equipe é de back-end. Então, tenho a minha equipe, a equipe de front-end vai ter os desenvolvedores e vai ter o seu próprio líder. Essa é a estrutura que a gente está tendo desde o mês passado com só gerente de produto. Então tá. Alguns meses antes de eu virar líder, eu já estava começando a exercer esse papel, sem mesmo perceber. Já fez muito sentido para mim virar líder da equipe, porque eu já estava fazendo tarefas relacionadas a toda a equipe e cuidando de modo geral das tarefas, cuidando da equipe, assim. E dentro lá da empresa, da Kiwi, a maioria das equipes, elas trabalham com... Elas têm os líderes que foram desenvolvedores antes na equipe. Então, acho que essa é a melhor forma de migrar para essa posição de líder. Mas isso com certeza, para equipes grandes, né? Porque o meu projeto é muito grande. A gente tem todo o time, front-end, back-end, UX, QA, toda a equipe deve ter em torno de 20 pessoas. Então, é um projeto grande e é um projeto de longo termo. A gente está trabalhando nisso o produto está sendo desenvolvido há 3 anos. Eu tô no projeto há mais ou menos 2 anos. Então, é um produto grande, então faz sentido para a gente ter gente de dentro da equipe que conheça a stack do projeto. Então, tá. A minha expectativa, quando eu comecei, quando vieram me falar, tipo, então, você tem interesse em ser líder da equipe? A minha expectativa era, tudo bem, eu tenho interesse, é uma coisa que eu quero tentar, que eu quero aprender, que eu quero ver como é. Mas eu quero continuar desenvolvendo, quero continuar no código. E pensei que isso fosse acontecer, né? Daí tudo começou, quando eu realmente virei líder da equipe. As tarefas de gerência começaram a aumentar, né? Então, qualquer que seja a quantidade de horas que você acha que vai gastar desenvolvendo, que vai gastar em código, provavelmente é menos que isso, porque eu hoje já quase não faço, eu faço ainda, quando precisa. Mas eu foco nos dois, assim, de tentar saber tudo o que está acontecendo. Então, depois que eu virei, tipo, numa hora eu estava desenvolvendo lá com a minha equipe e tal. Na outra hora eu estava conversando com o RH, lá com o pessoal da Sérvia, para saber, tipo, como funciona o salário do pessoal da minha equipe. Por que essa pessoa ganha mais que a outra se eles estão no mesmo nível. Então, isso foi uma das coisas que mudou para mim, porque eu comecei a me envolver com outras coisas que, para mim, eu não imaginava, né? E realmente foi muito assustador no começo, mas como a Laís disse ontem, no keynote dela, não tem fórmula mágica para saber como virar um líder técnico. Eu acho que você é a única pessoa que vai conseguir saber se isso é para você ou não. Tá, antes de falar sobre o que é liderança técnica, eu queria ressaltar alguns pontos do que não é ser um líder técnico. Isso, na minha experiência, no meu trabalho. Quando eu comecei, quando o meu chefe veio conversar comigo sobre me tornar líder da equipe, a gente estava para lançar o produto em produção,
Isso foi há um ano atrás. E eu já estava fazendo esse papel de líder da equipe, já estava tomando conta das tarefas, o que estava sendo feito, o que todo mundo estava fazendo. Então, foi um passo natural para mim, mas eu também sabia que eu não era a melhor programadora da minha equipe. E isso foi muito difícil, porque eu achava que isso era um obstáculo para eu me tornar líder. E pior do que isso, eu achava que eu não era boa o suficiente para me tornar líder. E não, eu não acho que necessariamente você precisa ser o melhor ou o mais experiente da sua equipe para virar líder. Eu sou a prova disso. E isso depende muito da pessoa, porque tem pessoas na minha equipe, tem uma pessoa que é muito, muito boa, mas que não faz sentido virar líder, porque não é o perfil dela. Bom, sobre revisão de códigos. No começo, eu acho que eu estava querendo fazer muita coisa, tomar conta de muita coisa, muito mais do que eu conseguia. E eu acho que a minha equipe estava se acostumando em ter um líder, então eles estavam assim meio com medo de fazer qualquer coisa, então tudo eles me mandavam, falavam assim, Kátia, pode dar uma olhada. Então eu comecei a ter tanta tarefa para revisar e eu não consegui conciliar. Então eu queria fazer tudo ao mesmo tempo, e tudo era muito novo para mim e para minha equipe, né? E isso não é saudável e não é justo com o crescimento da sua equipe. Eu acho sim que é muito importante a gente revisar o código, a maioria deles, ainda mais os mais problemáticos, os mais complexos. Mas, como a Laís mencionou também, é muito importante manter essa parte técnica, que é basicamente a única coisa que você vai fazer mais técnica, tirando codar de vez em quando, coisas muito pequenas, coisas não muito importantes, e a minha maior dificuldade nessa questão foi delegar tarefas. Então, eu estava no meu limite, eu já não conseguia mais dar conta de revisar, de criar, de cuidar da equipe, de fazer tudo. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, assim, você conseguir delegar as tarefas, saber. Eu tinha muita dificuldade nisso, até que chegou uma hora que eu não conseguia mais lidar. Eu tive que aprender a fazer isso. Hoje eu consigo fazer isso muito bem, eu acho. E para isso, você também tem que conhecer a sua equipe. Então, com o passar do tempo, você começa a ver quem é a pessoa mais certa para conseguir fazer algum trabalho que você pode delegar. Bom, a última coisa que eu queria mencionar é que o líder técnico ele não está sempre certo. E é muito importante admitir isso. Não é o meu caso, eu não acho que eu estou sempre certo, eu acho que eu sou até o oposto. Mas é muito importante que a sua equipe saiba disso. Então, na minha experiência, eu espero que a minha equipe chegue e fale se eles não acham que alguma decisão que eu tomei não está certa. Eu quero que eles cheguem e falem o porquê, se eles têm alguma alternativa. E para construir uma discussão saudável em torno disso. E a minha equipe é muito aberta em relação a isso, ainda mais tendo alguém sênior. Eu acho que é muito mais fácil ter essa conversa. Então, eu tenho essa abertura, né? Eles têm essa abertura de conseguir falar e dar opinião, dar novas ideias. Mas então, o que é ser um bom líder técnico? Isso de acordo com a minha experiência de um ano. Bom, a gente tem duas competências, né? As competências pessoais e as competências técnicas. Vou começar a falar um pouco das competências técnicas, que são as competências
que você precisa para fazer um trabalho específico, né, na nossa área de TI. No caso, linguagens de programação, banco de dados, tecnologia. E eu acredito que o líder ele precisa ter as competências técnicas de um desenvolvedor pleno ou sênior, pelo menos. Não posso dizer que um júnior não pode virar líder, mas eu acho que é bom ter uma experiência para poder tomar decisões tão difíceis e tão... É um cargo muito complicado, né? Bom, além dessas funções, então, eu cuido da priorização das tarefas. E isso eu faço em cooperação direta com o gerente de produto, com relação à estimativa, com relação a quantas e quais tarefas que a gente vai fazer, de acordo... Porque como funciona? Ele que define as tarefas de acordo com o cliente, que é a própria empresa, que é um sistema interno, mas ele vê o que é mais importante, e a gente conversa sobre isso. Então, eu tenho a parte técnica, ele não é exatamente técnico, então a gente precisa ter essa conversa para decidir quanto tempo vai levar para fazer alguma coisa. E essas decisões elas têm que ser objetivas e realistas, né? Porque ele pode achar que é muito fácil fazer, mas, na verdade, é uma coisa muito complexa para a gente. Tá, depois dessa decisão, então, o gerente de produto ele que vai criar as tarefas, e ele cria as tarefas no Jira. E essas tarefas são para pessoas não técnicas, são tarefas de alto nível. E a minha missão nesse passo é pegar essas tarefas e quebrar em tarefas menores e colocar no GitLab. E aí sim a gente vai ter detalhes mais técnicos. E detalhes de implementação. Tá, de acordo com essas tarefas, então, a gente pode ter dependências de outros projetos, ou a gente precisa tomar decisões com outras equipes para saber o que fazer. E esse é o contato que eu faço. Eu contato diretamente as outras equipes, as equipes técnicas, né? Back-end, front-end, se precisar. Mas esse é o meu papel dentro da minha posição hoje. E nesse caso, com certeza, o Slack é a minha primeira opção, porque eu não vou ficar fazendo reunião com todo mundo. E caso a gente não consiga resolver, a gente faz uma reunião de 10, 15 minutos para tentar seguir. Bom, as decisões de arquitetura, então, como o gerente de produto ele não participa da parte técnica, então isso fica por minha conta. Então, as decisões são tomadas por mim, mas, ao mesmo tempo, como eu disse, é muito aberto na minha equipe e eu quero receber novas ideias e eu quero discutir, e geralmente a gente discute. Eu sempre falo para eles assim, vamos criar uma tarefa no GitLab e se você não concordar, se você tiver alguma nova ideia, coloca lá, comenta, porque a gente discute e tem todo o histórico, né? Então tá, faço a supervisão e, além disso, a revisão de código, né? A supervisão é conseguir ter uma visão geral do projeto, o que está acontecendo, e também decidir o que precisa ser... Vamos supor, nosso projeto está em Python 2 e a gente precisa passar para Python 3, porque não vai ter mais suporte. Então, esse tipo de decisão eu preciso tomar, porque é minha obrigação de ver tudo o que está acontecendo, tentar, né? E novas bibliotecas,
a parte de segurança, a parte de testes, para ver se está tudo ok. E também a definição de novos processos, ou definir, melhorar os processos que a gente já tem, né? E como, por exemplo, revisão de código ou release. E a revisão de código, nesse caso, toda a minha equipe faz a revisão de código, não sou só eu, hoje. E a gente tem júniors, 2 júniors, e eles também participam da revisão de código. Então, eu defini que toda a equipe tem que fazer revisão de código. Eu acho isso muito importante para que eles vejam código de outras pessoas e consigam aprender com isso. E também acho muito legal a discussão que eles criam quando eles estão fazendo a revisão. Por exemplo, novas ideias. Eu acho muito importante isso. E a parte de pessoas, né? As competências pessoais, que estão diretamente relacionadas com soft skills. E eles caracterizam os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Bom, balancear o tempo. Isso é uma coisa que eu coloquei aqui, mas que eu ainda não aprendi. Eu ainda sou muito ruim, mas eu acho que é muito difícil a gente planejar alguma coisa no nosso dia, porque o nosso ambiente é muito dinâmico e eu tenho muitas notificações por dia de outras equipes, da minha equipe, gente pedindo revisão de código, gente perguntando se qualquer coisa relacionada ao nosso projeto. Então, para mim, é muito difícil focar. Mas é muito importante saber priorizar quais são as coisas que você precisa fazer agora, se você precisa fazer agora, e quais são as mais urgentes ou não. E também uma coisa que eu aprendi, que no começo era muito difícil, é saber dizer não. No começo eu queria fazer tudo, então eu falava assim, não, a gente vai fazer, a gente dá um jeito aqui. E até que eu tinha tanta coisa para fazer que eu vi que não tinha como. E aí é nessas horas que a gente aprende, né? E é bom, eu aprendi a dar uma estimativa, né? Não é só falar, tipo, não consigo fazer, mas falar assim, essa semana a gente está com uma tarefa muito complicada, a gente não vai ter tempo, mas semana que vem a gente vai dar uma olhada. Então, coisas desse tipo, assim. E não é dizer não, mas é contornar, né, a situação. Geralmente, quando eu preciso focar em alguma tarefa mais específica ou alguma coisa mais técnica, que eu preciso estar concentrada, eu trabalho de casa, porque eu não vou ter ninguém vai me atrapalhar, e aí eu também desligo a notificação do celular, desligo a notificação do Slack, principalmente, e acho que pode ser alguma coisa, pode ser uma boa dica, que provavelmente vocês já tentaram, e tem uma coisa que aconteceu alguns 2 meses atrás, que eu fui para Barcelona de férias, e aí eu falei assim para o meu gerente, o gerente de produto, né? Eu falei assim, eu vou passar 5 dias de férias, alguma coisa assim, e eu vou trabalhar 2 dias, porque a empresa tem um escritório lá. Eu falei, vou trabalhar 2 dias de lá, mas não fala para ninguém que eu vou trabalhar. Vou falar que eu estou de férias, e para ninguém me chamar. Eu vou colocar que eu estou de férias e tal, mas eu estava trabalhando. Então, não sei se isso é possível para vocês, mas foi uma coisa engraçada que aconteceu comigo. Bom, se vocês tiverem alguma dica para me dar, de como balancear o tempo, de como dividir esse tempo, de como focar nas coisas, vem conversar comigo.
Liderança de equipe, então. Liderança é saber como motivar a sua equipe, né? Como engajar todo mundo da equipe. É muito importante que a sua equipe saiba que você está ali para guiar e não para mandar em ninguém, ou não nesse sentido, né? E também criar autonomia dentro da equipe. Então, isso varia muito de pessoa para pessoa. Uma das meninas que trabalham comigo, ela é sênior, então eu sei que ela vai encontrar alguma coisa para fazer, mesmo que ela sempre cria novas tarefas, porque ela vê o código e ela quer melhorar alguma coisa, ela sempre vê alguma coisa que tem que melhorar. Então, por exemplo, ela consegue ter uma autonomia, ela consegue fazer as coisas e eu não preciso me preocupar. E eu também, do outro lado, eu também tenho pessoas que precisam de uma ajuda maior. Então, que eles estão ali esperando eu criar uma tarefa, eu falar assim, a gente precisa fazer isso é mais importante, ou você pode revisar o código do outro. Eles estão ali, esperando. Então, a gente tem pessoas dos dois tipos, talvez mais tipos, mas é conhecer cada pessoa da sua equipe. Não apenas eu, mas todos os membros eles devem estar cientes do objetivo do negócio. E a gente tem que entender o valor que a gente está trazendo para o cliente. Isso é muito importante, você passar isso para a sua equipe. Eu sei que tem gente que vai para o escritório, trabalha 8 horas, fecha o computador, vai para casa e não sabe o que está fazendo. Eu conheci várias pessoas dentro da empresa mesmo, que vieram me perguntar alguma coisa, e eu falava assim, mas por que vocês estão fazendo isso? E aí a pessoa falava assim, não sei. Eu falava assim, mas então por que você vai fazer isso? E para mim era muito difícil entender isso. Eu preciso saber o porquê. Eu também sou responsável, como eu sou essa ponte com o meu time e outras equipes, então é que a minha equipe ela é muito conectada com outras equipes da empresa. A gente tem dados de outras equipes, então qualquer mudança que precise ser feita, eu preciso informar as outras equipes. Então, geralmente sou eu que faço essa parte técnica, né, se for alguma coisa mais técnica, alguma mudança. Bom, a comunicação. Comunicação, eu acho que é uma das coisas mais importantes. É imprescindível e no meu caso, eu acho que é bem complicado, porque toda a nossa comunicação é feita em inglês. E ninguém ali fala inglês. Ninguém ali é fluente em inglês, né? E eu acho que isso dificulta um pouco. E também a questão de cultura, né? Porque eu converso muito com as pessoas de lá sobre isso, porque na Sérvia, eles falam sérvio, e aí eles me falaram que como eles se expressam em sérvio parece muito rude. E isso, para eles, é normal. Eles estão falando com os amigos, ou eles estão falando com qualquer pessoa, e é assim. Só que quando eles tentam traduzir do sérvio para o inglês, fica totalmente rude, assim, parece que eles estão bravos, ou não sei. Eu falei para eles, eu falei assim, gente, vamos tentar melhorar a comunicação, principalmente no Slack, né? Porque a gente conversa muito no Slack, canais públicos, e a gente tem um canal que o pessoal posta, como se fosse suporte, né? Que dá algum problema no sistema e o pessoal posta lá. E aí responder essas mensagens é uma coisa muito difícil, assim. Você tem que saber, porque são nossos clientes, né? De alguma forma. Ouvir atentamente, né? Isso entre a equipe, entre eles, e deixar aberto para pergunta, e claro, se alguma coisa não ficou tão claro,
repetir e não se importar com isso, né? One-on-ones é tipo uma reunião, vocês sabem o que é. Enfim, é alguma coisa que geralmente é combinada, e é nessas horas que eu dou abertura para feedback. Eu acho que é muito importante ser um ambiente confortável para a pessoa e que ela vá se sentir bem, né, naquele ambiente para poder conversar. E isso vai de pessoa para pessoa também, é conhecer sua equipe, né. E teve... Não foi na minha equipe, mas assim, o meu chefe, quando eu tive... Uma das primeiras vezes que eu tive one-on-one com ele, na verdade, ele me chamou para almoçar, e daí eu fui almoçar com ele, e daí a gente estava conversando. Daí, no meio do almoço, eu pensei assim, nossa, a gente está tendo uma reunião, assim, porque eu tava me sentindo super confortável, né? Então, foi muito bom ter essa... me sentir confortável nessa situação, foi muito boa para mim. Mais uma vez, conhecer os membros, né, as pessoas da sua equipe, para você conseguir atribuir as tarefas específicas para cada pessoa, e para que eles cresçam profissionalmente, né. Trabalhar sob pressão, e aqui não é trabalhar sob pressão todo o tempo, é saber gerenciar o estresse quando alguma coisa acontecer, sem perder o foco, né. E hoje eu lido muito melhor com isso do que antes, então eu acho que é um pouco de experiência, né. Ou incentivar a colaboração entre o pessoal da própria equipe, né. Fazer pair programming entre eles, assim, e revisão de código também. É um momento que eles conseguem se conversar, se entender e se conhecer melhor, né. Então, acho muito importante. Flexibilidade para as mudanças, né? Você está preparado para lidar com qualquer mudança e tomar uma decisão rápida. A mentoria é uma coisa que a gente ainda não tem, mas que eu testei algo muito parecido, assim, de sentar e guiar as pessoas da minha equipe nas tarefas. Então, eu tive uma experiência boa, eu acho que foi muito legal, mas eu não tenho muita experiência nisso, eu fiz uma vez. Então, quem quiser conversar comigo sobre isso, se vocês já fizeram. Bom, no final das contas, então, as pessoas são a parte mais importante da liderança técnica, né, como a gente já vem falando tanto tempo. E a gente está constantemente tentando melhorar com relação à equipe, com relação à ajuda que a gente oferece, pensando também que ali podem estar os próximos líderes, né? E eu acredito que muitas das coisas que eu citei, eu acho que a gente é capaz de aprender, apesar de ser muito relacionado com a nossa personalidade. Mas eu acho que essa decisão, acho que só você vai saber se é isso que você quer ou não. Se isso faz sentido para a sua personalidade. Isso. Obrigada. Obrigado, Kátia. Muito boa palestra. Perguntas? Deixa ele no fundo, já volto aqui. Oi, obrigada. Oi, Kátia. Tudo bom? Parabéns. Muito abrangente. Achei que cobriu coisas importantíssimas aí, muito sérias, muito boas. Eu tenho uma diquinha com relação
aquela questão, é mais para abrir uma discussão também. A questão da gestão do tempo que você comentou, né? O que eu vejo assim, com a minha experiência, baseado na minha própria experiência, e só na minha experiência mesmo, porque eu nunca vi muita coisa escrita sobre isso, que geralmente as demandas para uma equipe técnica, para tecnologias, para aplicativos, sistemas, essas coisas, vem do cliente, né? Vem de algum cliente, vem de algum business, principalmente vem de uma uma monetização, algum modelo de negócios, aí, algum modelo de rentabilidade. E o que eu percebi na minha prática mesmo é que, se a equipe está sobrecarregada, se as pessoas estão com burnout, não estão tendo tempo para as coisas, então, porque a priorização do cliente está se inchando em algum ponto do processo. Porque, na prática, o que eu percebi muito claramente é que os clientes não conseguem demandar tanta coisa assim, a esse ponto de uma equipe, por exemplo, a sua com 5 pessoas ou mais, dentro de uma empresa que tem não sei quantos desenvolvedores. Geralmente, os clientes, ou a monetização, não tem tanta tarefa assim para absorver, que uma equipe desse tamanho não consiga atender, na prática. Entendeu? Então, em algum momento, existem tantos layers, né, tantas camadas aí de demanda, que está se inchando, mas muita coisa não vem do cliente, muita coisa não é prioridade mesmo, só alguém está enfiando ali dentro. E a maioria, a vasta maioria, eu até comecei a medir isso, mais de 80% não refletem na monetização do negócio e do aplicativo. Exatamente. Entendeu? Então, eu acho que é assim que eu aprendi a gerenciar meu tempo. Hoje, eu costumo dizer que eu tenho mais um pouco de tempo de sobra aí para mim, para as coisas e para a equipe também. Sim. Por causa disso. Porque se não está extremamente relacionado, né, aquela coisa da equipe enxuta, né, etc., se não está extremamente relacionado à monetização e ao cliente, então tem que repensar se realmente vale a pena. Uhum. Obrigada. Opa. Alô? Bom, primeiro, parabéns para assumir esse desafio, porque você liderar uma equipe técnica é um desafio. Discordo um pouco com relação a essa questão do tempo, porque, na minha visão, é igual a guerra. Você só ganha uma guerra ocupando espaço. Então, se você quer ter tempo, você tem que colocar coisas no seu tempo. Então, não tenho tempo para correr. Então, você corre e depois você trabalha. Então, assim, você tem que ocupar o seu tempo. Eu vou ter 1 hora de tempo livre, aquela hora é sagrada no tempo livre. Assim, se você deixar, quando eu tiver tempo eu vou fazer, esquece, você não vai ter. Então, você tem que ocupar os espaços relacionados a tempo. Mas uma dica que eu tive, e a gente que veio de uma carreira técnica, treinamento. Treinamento de coisa que não é técnica. Uhum. É treinamento de como falar com pessoas, como falar em público, como escrever, como se comportar, como liderar. Então, assim, a empresa oferece alguns cursos de soft skills, assim, mas sim. É muito bom. É uma coisa que eu quero aprender, que eu gosto. Estou aprendendo a gostar, né? Assim, e eu acho muito legal, acho muito importante saber. E assim, uma característica que eu percebi, e você está fazendo o caminho assim, certinho, que é a liderança se faz liderando. Então, se você esperar estar pronto para liderar, você não vai estar pronta nunca. Assim, parabéns e muito legal a discussão que ela colocou com relação ao tempo. Porque o tempo, cada um vê de uma forma. E, assim, você falou, vou colocar em discussão, e já levantei justamente para a gente discutir. Porque a gente se perde muito nisso, principalmente quem está liderando a equipe técnica. Que eu acho que a maior parte aqui, quando levantou a mão, estava falando de equipe técnica, né? Então, se mais alguém quiser posicionar, falar sobre isso, tem um rapaz ali, uma menina. Obrigada. Vamos para a última pergunta, pessoal. E a gente já encerra logo em seguida. Oi, Kátia, parabéns, obrigada pela palestra. Eu tenho uma pergunta em relação aos one-on-ones. Eu já li muito sobre, e eu acho que cada empresa e cada líder aplica de formas muito diferentes. Aí eu queria saber como é que tu encara isso e como é que tu aplica com a tua equipe. Se é algo periódico, fixo, ou se é algo meio que por demanda, e o que é que tu tenta trazer? Se é o acompanhamento da carreira como um todo, ou é algo específico, a task da sprint, por exemplo, assim,
o que é que tu trabalha dentro do one-on-one? Obrigada pela pergunta. E a gente ainda não definiu assim, a gente vai fazer cada 3 meses ou cada 6 meses. A gente faz mesmo, porque assim, como eles trabalham na Sérvia, geralmente eu vou direto para a Sérvia, eu vou todo mês, mas eu tento fazer quando eu tô lá, pessoalmente, né? Então a gente consegue fazer assim, a qualquer momento a gente pode sair, pode tomar um café, pode fazer no próprio escritório, assim. E eu percebi que eles ficam mais confortáveis lá no escritório mesmo, assim. Eu acho que eles não entendem ainda. Então, para eles não conseguem, eles ainda não pensaram em ser de uma outra forma. Acho que para eles está muito relacionado ao trabalho. Então, no escritório, então vamos falar aqui tipo uma coisa mais formal. A outra menina que trabalha na Eslováquia, ela trabalha na casa dela. Então, eu encontrei ela, pessoalmente, acho que umas 3 vezes, ou umas 4 vezes, assim. E a gente se dá super bem, assim. Ela já me chamou para ir lá na casa dela e tal, assim. Então, a gente se deu muito bem. Só que a gente conversou sobre trabalho, assim. A gente teve, vamos dizer, 1 ou 2 vezes, que foi quando a gente se encontrou pessoalmente. E a gente conversou muito sobre trabalho porque ela estava pensando em sair da equipe, porque a gente estava tendo muita mudança. Foi recente, assim, alguns meses atrás. Então a gente conversou muito sobre isso e não foi uma conversa meio, eu sou só líder. Foi mais assim, e aí, como que tá? Por que você tá querendo sair? Mas tem algum jeito da gente manter você aqui na equipe e tal? Mas de uma maneira não assim, não como líder, mas como amiga, assim. Eu acho que, no geral, eu não tenho uma resposta para isso, assim, frequência ou como acontece. Eu acho que eu ainda estou aprendendo isso. Então, eu tenho reuniões com o meu líder, né, mais frequentes, né. É que, na verdade, é mais complicado, assim, porque a gente tem reunião toda semana para ele saber o que está acontecendo, porque ele é líder de várias equipes, né. Então, não tenho uma resposta muito certa para você, mas a gente pode conversar sobre isso, porque eu quero saber como funciona. Eu acho que não tem uma resposta única mesmo, não, mas interessante saber a tua experiência. Obrigada. Obrigado, Kátia. Infelizmente, nosso tempo acabou, já vamos preparar para a próxima palestra. Uma salva de palmas, por favor.